Graça e paz, igreja. Nós vamos contar um pouquinho só do que nós podemos colher nesses dias. Nós vamos começar, eu vou iniciar do começo da nossa igreja aqui, e aí chegamos lá, até o final, com a nossa história. Em 1947, recebemos em nossa cidade a visita de um missionário, Laurentino Carvalho Miranda, com o objetivo de abrir um campo para o trabalho evangélico em um município totalmente católico. Este missionário foi enviado pelas missões evangelizadoras do Brasil e Portugal. Ganhou a simpatia de uma parte das autoridades e de uma pequena parte da nossa comunidade. Por algum tempo, realizou trabalhos de evangelização nos lares, mostrando o poder do Evangelho para a salvação das almas através da morte e da ressurreição de Cristo. Tempos depois, tivemos as primeiras conversões. E aquele campo transformou-se em uma pequena congregação, sofrendo algumas perseguições, mas crescendo aos poucos. Recebíamos o apoio e a presença deste missionário incansável, que mensalmente passava 10 dias no campo, pois o mesmo tinha outros campos na mesma região do São Francisco. Em 1949, a congregação já tinha pessoas aptas para o batismo e para ajudar ao pastor na direção da congregação. A 23 de janeiro, um bom número de irmãos receberam o batismo com grande festa. E assim, fundou-se a Igreja Cristã Evangélica em Centro-Sé, a primeira em todo o nosso município. A partir daí, a cada dia, a igreja ia crescendo em número, graça e trabalho missionário. Começamos a expandir o Evangelho por todo o município, através de caravanas. Começaram também muitas perseguições, que foram muitas, pois em todo lugar que chegávamos, a nossa gente achava que estávamos persuadindo-os para um caminho distante de Deus. As missões evangelizadoras do Brasil e Portugal nos apoiavam com o envio de pastores, visitantes, para ajudar o pastor Laurentino, o nosso líder espiritual. Recebíamos visitas em férias de obreiras itinerantes, como se chamava na época. Hoje, nós chamamos de seminaristas. Recebemos, vindo do Rio, a itinerante Vasti, a itinerante Georgina Gomes, a itinerante Isabel e o itinerante José Cerqueira, da Lapa Cerqueira. Outros que passavam todo o período de férias conosco, organizando os trabalhos na União Feminina, Departamento Juvenil, Classe de Juniores, Departamento de Jovens, Departamento de Varões. E todo o trabalho da igreja. Vinham também pastores do Rio para apoiar e ajudar a nossa igreja
à nossa igreja e ao pastor Laurentino. Fomos beneficiados com o apoio de um envio de 2 membros da nossa igreja para o seminário de Anápolis, Goiás. Estes irmãos foram Edival Martins da Cruz e Durval Nunes de Carvalho, os quais já estão com Cristo. Passamos depois a pertencer ao IECB, União das Igrejas Evangélicas Congregacionais Brasileiras. Segundo a revista, escrita pelo pastor Altemar de Oliveira, nós vamos conhecer um pouco da história. Abre aspas. O congregacionalismo brasileiro, na maior das suas ramificações atuais, sem sombra de dúvidas, é um legado da missão pioneira de Robert Carey de Cayley, missionário escocês, fixado no Brasil de maio de 1855 até 1876. O congregacionalismo evangélico e a evangelização pátria teve sua consolidação pelo reverendo João Manuel Gonçalves dos Santos, um estadista que por 39 anos pastoreou a Igreja Fluminense, contribuindo abundantemente para o estabelecimento das primeiras gerações de igrejas que deram origem à nossa denominação, a partir da Convenção de 1913. A síntese doutrinária, o breve exposição, que até os dias atuais continuam sendo o catecismo das igrejas congregacionais, dando rumo doutrinário às principais denominações que procederam das missões do nosso pioneiro. Aqui em Centro-Sé, ao longo do tempo, em nossa igreja, recebemos da UIECB contribuições com envio de pastores, seminaristas, missionários que por aqui passaram. Alguns visitantes, outros permanentes por algum tempo. Seminaristas em férias, que muito nos ajudaram, como Ruth Melione, Helena Pires, Noemi Amparo, Antônio Jackson, William, Domingos, Gediene Alves e muitos outros. Pastores que fixavam residência em Juazeiro, na primeira e segunda igrejas, e assumiam a nossa congregação, permanecendo conosco por 10 dias a cada um ou 2 meses. Exemplo, pastor Antônio Cosme da Silva, pastor Manuel Mendes da Silva, pastor Deneci Gonçalves, Edson Peixoto, Elias Silva, José Batista, Júlio César, Júlio Inácio Cardoso, Técio e muitos outros. Pastores visitantes, como o pastor Silas, pastor Adão, pastor Onias, pastor Serafim e muitos outros. Temos também a contribuição dos nossos atuais pastores residentes. O primeiro, pastor Francisco Marcos Mendes, Altemar Ribeiro de Oliveira, pastor Heraldo e o pastor Adélio Almeida Ribeiro Júnior, todos eles pastores missionários incansáveis na obra do Senhor, que continuam contribuindo no desenvolvimento de nossa igreja. Contamos também com a indispensável contribuição dos nossos oficiais,
atuais e os que por aqui já passaram, com a liderança atual e outros que passaram aqui por nós na liderança. E firmaram o Evangelho, solidificaram esta igreja, nunca fechando as suas portas. E o que dizermos dos membros e congregados de nossa igreja? E na igreja passada, ao longo dos 73 anos de lutas, dificuldades e trabalhos, agradecemos a Deus, a denominação e a igreja local. E o que nos resta dizer é: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Esse versículo encontra-se em 1 Coríntios 5, 15, 58. Muito obrigada. Agradecemos a Deus pela vida da irmã Marlene, no auge dos seus 83 anos. 83, né, Marlene? 81. Desculpe, já estou aumentando a idade da mulher. Ela continua com a sua mente bem fértil. Graças a Deus por isso, nós convidamos o irmão Fábio para uma leitura bíblica. Logo depois, a UAF tem sua participação. Irmão Fábio, pedimos à igreja que se coloque de pé, por gentileza. Vamos fazer uma leitura responsiva. Graças a Paz, igreja. Aqueles com Bíblia, compartilhem com os visitantes. Mais uma vez, Salmo de número 111, de 1 a 10, leitura responsiva. Eu começarei, os irmãos seguirão. As obras magníficas de Deus, aleluia, de todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Exáveis são eles para todos sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou a seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos que o praticam, o seu louvor permanece para sempre. Amém. Poder sentar a igreja. Logo após, Gisele também terá sua participação. Nós vamos cantar o hino de número 44 e convidamos as irmãs. Vamos louvar o Senhor.
Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Uma poesia de autor desconhecido. 167 anos. Os congregacionais cantam nessa noite augusta o canto justo de veneração. E a luz da prece que em nossa alma ecoa, nos céus ressoa linda orquestração. Velhos pioneiros do evangelismo, com altruísmo e muito amor cristão, venceram pugnas nos passados anos, traçando planos de libertação. 167 anos faz
que pela vez primeira, santa bandeira de Jesus se ergueu, na terra boa do Brasil amado, berço extremado que o Senhor nos deu. Lembramos hoje memoráveis dias de sinfonias fraternais de amor, pois redimidos fomos no Calvário, templo e cenário de holocausto e dor. Erguendo a Bíblia que conduz nossa alma, da vida à palma que há no lar feliz, consinto a todos nessa grande noite ficar à destra do eternal juiz. Busquem o nome do Senhor das gentes, fanal dos crentes, pois aos céus conduz, e no Evangelho, barco majestoso, a paz e gozo que nos vem da cruz. Amém. Obrigada, Gisele. Obrigada, Cecília, que nos auxiliou no hino. Que Deus esteja cada dia nos dando forças para prosseguir nessa caminhada cristã. Nós convidamos agora o Ministério de Louvor para entoarmos louvores ao nosso Deus. E assim estaremos dando continuidade ao culto do Senhor nesta noite. Os nossos visitantes que chegaram, sintam-se à vontade, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Esta igreja estará sempre de portas abertas a te receber. Então, que Deus vos abençoe e vos guarde. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudastes, tu nunca faltastes, tal como eras, tu sempre serás. Fica de pé e canta com a gente. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrela no céu a brilhar. Tudo criastes na terra e nos ares, todo o universo vem poste. Levante a voz de pé, canta comigo e diga conosco. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és
fim. Tua descer me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel. Agora o piano. Todo mundo junto. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel a mim. A igreja pode aplaudir o Senhor. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Vamos dizer juntos? Vamos comigo nas palmas. Tu és a minha porção. Tu és a minha herança. Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és a minha porção. Tu és a minha herança. Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o
seu fruto. Mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Oh, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Oh, oh, oh. Feche seus olhos comigo. Vamos tentar cantar essa música assim, de olhos fechados. Vão comigo aqui, Bruno, Ian, Marquinhos, Eric. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descer no rio pra me dar a vida. Esse rio que mana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que mana lá da cruz, do lado de Jesus. A igreja canta pra gente diz: Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança. Não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim que vem descer no rio pra me dar a vida. Esse rio que manda lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim que vem descer no rio pra me dar a vida. Esse rio que manda lá da cruz, do lado de Jesus. A igreja levanta a voz, canta todos que diga: aquilo que Parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. aquilo que parecia Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia
quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, eu quero te servir. Vamos fazer juntos um coral, só as vozes, igreja. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Aplauda o nome dele, ele é Deus. Glória ao nome do Senhor. Pode sentar, pode sentar. Nós agora teremos o momento da mensagem e já convidamos as crianças para estarem aqui à frente. O missionário seminarista Mateus Shimon vai estar orando pelas crianças e também pelo pregador da noite, o nosso pastor Adélio. Sentados como vocês estão, amados, curvemos nossas cabeças em reverência e vamos estar pedindo a direção do Senhor nesse momento. Oremos. Senhor Deus, graças te damos mais uma oportunidade de estar falando contigo, ó Pai. Nesse momento, venho te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor já tem feito nessa noite, ó Pai. Peço que o Senhor derrame graça sobre as professoras que vão ficar com as crianças ali, ó Pai. Sabemos que é uma parte importante, ó Pai, esse período com as crianças ali para que elas possam aprender um pouco mais de Ti, ó Pai. Então peço que o Senhor dê sabedoria a elas e abençoe cada criança que ali estiver, ó Pai. Também te peço, ó Pai, pelo pregador da noite, o pastor Adélio, peço que o Senhor esteja derramando graça sobre a vida dele. Creio que o Senhor já falou com ele, ó Pai, então pedimos que o Senhor dê sabedoria e que nós possamos estar com os nossos ouvidos atentos, com o nosso coração aberto para receber a Tua palavra, ó Pai. Fala conosco essa noite, é isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. As crianças, na verdade, é uma parte importante, porque o nosso trabalho deu início com 5 crianças. A lição do profeta Jonas, o estudo na vida do profeta Jonas, ministrado pela irmã Sarah Poulton Calley, foi assim que iniciou o evangelismo no Brasil. Jonas, disse já começou a mensagem. Abra sua Bíblia no livro do profeta Jonas. Obrigado pela ajuda, diaconisa. Jonas, capítulo número 4. Há 167 anos atrás, Sarah Calley pregava nesse livro. Eu vou pregar. Ela pregou para 5 crianças. Eu vou pregar para mais de 5 adultos, graças a Deus. Ela pregou lá na casa da senhora Carpenter, em Petrópolis. Estou pregando na igreja em Centro Sé. Encontra Jonas capítulo 4 e fica de pé, porque nós vamos fazer uma leitura bem bonita juntos. Do jeito que a igreja lê. Bem bonito. Jonas capítulo 4. São 11 versículos apenas. O texto em braille, o texto apenas, o texto bíblico, Márcia que escreveu. Vamos ler juntos? Vamos lá? Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, estando pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal,
Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável esta tua ira? Então até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, de maneira pelo que pediu para si a morte. Melhor é razoável esta tua ira por causa da planta. Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Fala conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Pode sentar. Lições no livro do profeta Jonas. Qual a nossa pregação essa noite? Lições no livro do profeta Jonas. Deixa eu te dar um feedback. Para imaginar 1855. Se você disser eu não consigo, eu digo para você a mesma coisa. Para imaginar que chegou em maio, já em agosto, começando a primeira lição com 5 crianças. Para imaginar como é que ela fez. Imagina uma pessoa tentando falar para 5 crianças. E se já não é fácil dar aula para criança, imagina aí Lucília, Paloma, as meninas que dão aula para criança, você que fala português com sotaque de Centro-Sé, os meninos todos de Centro-Sé, e agora vir uma pessoa dos Estados Unidos, da Inglaterra, e falando para eles, profeta Jonas. Imagina aí. Que luta, hein, gente? Você consegue? Tenta se colocar no lugar de alguém. Numa casa, porque não tinha igreja. A pessoa com todo o conhecimento. E aí, é claro, a Sara era fantástica. A Sara era uma poliglota. Falava várias línguas. Musicista. Pintora. Era cheia de dom, mulher. Agora, imagina os meninos sentados e aquela mulher falando que Deus mandou um peixe e aquele peixe veio e pegou o profeta. Isso me fez lembrar que diz que tinha um pastor que foi começar um trabalho no sertão aqui do Pernambuco. E alguém disse, aqui tem um delegado que ele odeia mentira. E se o cara começar a falar mentira e ele descobrir, ele dá um tiro e mata na hora. E o pastor orou, que mensagem eu vou pregar? E Deus deu aquela mensagem para ele, que Jesus alimentou 5.000 homens com 5 pães e 2 peixes.
E ele começou, e na hora que ele vai pregar sobre isso, quem entra na igreja? O delegado. E aí, na hora que ele estava falando, e disse: Jesus alimentou a multidão com 5 pães e 2 peixes. O delegado coçou aqui a arma do lado, ele disse: mas aqui não está dizendo o tamanho dos peixes. A verdade bíblica é preciso dizer na íntegra. Foi 5 pães e 2 peixes mesmo. E não tem que peixe é esse, não era baleia. Era o que Deus fez. Agora imagina, a comunicação não é fácil, gente. A comunicação não é fácil. Consegue entender? Quando qualquer um de nós vamos preparar uma mensagem, aliás, amanhã vai ter a comemoração do dia da UAF, e quem vai pregar? Quem é missionário? A pregadora é a Márcia. Muito bem. Eu vim assistir amanhã a pregação. O fato é que, para imaginar, você num ambiente em que tem todo mundo, a UAF, que todo mundo vê segunda-feira, aquele ambiente bom que você pode falar, se um errar, o outro corrige, dá risada depois, né? E agora para imaginar uma missionária, chegada há pouco tempo ali, e começando aquele trabalho, e ela escolhe 5 crianças. E eu digo para vocês, como o auditório da igreja congregacional no Brasil cresceu. Amém? Agora eu tenho um desafio de pregar as lições do profeta Jonas. Não mais num contexto infantil, mas num contexto adulto. Eu falo português com todo o sotaque, você também. Eu fico pensando que para o evangelho chegar até nós teve um preço. Uma vez eu estava conversando com o pastor Max Ott. Pastor Max já é falecido, foi o fundador do trabalho da Igreja Cristã em Remanso. Aliás, ele já pegou um trabalho que estava em andamento também depois. Mais interessante, alguém, e eu não lembro se foi o pastor Max ou alguém que estava com a gente na hora. O pastor Max foi tentar pregar no Piauí e se perdeu. E aí, a gente ou come cuscuz ou come beiju. Pastor Max, um suíço, estava perdido, achou uma casa. Chegou na casa, olhou de longe, tinha só uma mulher. E já bateu na porta da casa, pastor Max morto de fome, a mulher abriu a porta da casa, ele olhou para a mesa e começou a bater na barriga e dizendo: um beijo, por favor, um beijo. E o marido saiu lá dentro com um facão e disse: espera, gringo, tu vai ver. O cara pedindo um beijo. E a mulher escuta o homem, escuta o homem. É o que você quer? Ele apontou para cima da mesa, era o beiju. Ele estava pedindo um beijo, por favor. O trabalho dos missionários, gente. A gente ri. Mas é interessante, cada missionário, cada início. O Paulinho da Tatiane veio para cá. E o Paulinho tem... Mas o Paulinho tem pagado mico. Você acha que a expressão é pagado mico? Muito grande. O Jajá foi tentar começar o trabalho lá e foi atrás do rapaz que tinha casa e era longe. Não tinha ninguém, o Jajá saiu de Pissarrão cedo, não se alimentou. E aí, 11 horas, 12 horas, o Jajá começou a ficar com fome. Procurando o cara, foi para o olho da aguinha, foi não sei para onde, achou o cara umas 3 horas da tarde, Jajá morto de fome. Achou o cara montado num burro. Já conversando com o cara, barriga do Jajá. Com fome. E o cara dizia: burro. E tinha um guri do lado. E aí, e o Jajá olhando assim, e
cara conversando, de novo a barriga. Brrr, o cara diz, burro sem estilo, burro. O guri disse, não, burro não, a barriga do Jajá. Trabalho missionário. Vocês estão rindo, né? Mas são os micos que a gente paga. Hoje rir é uma coisa, mas para imaginar você num negócio desse. Lembra uma vez, eu entrei num carro com o Denival aqui, indo para Jussara. Nós pegamos uma poeira, Denival, o seu Aparecido, uma turma, o Sandro, o Douglas, que nem está mais entre nós. E aí pegamos uma poeira grande. Perto da Dodô, a gente pegou uma chuva, e o Denival disse, se cobre com uma lona, menino, uma lona empoeirada com chuva. Na cabeça do cara, aquilo fez um mingau na cabeça da gente. Seu Aparecido passava a mão e dizia, irmão, meu cabelo está duro. O cabelo de todo mundo duro. E nós chegamos já perto da hora do culto. São desafios, gente. Por isso que eu estou falando esse negócio, para você sentir. Agora vamos pensar no profeta Jonas. Jonas está em outra terra, em outra língua, em outra situação, para pegar para um povo que queria ver a miséria da terra dele. Porque quando a gente lê o profeta Jonas, eu fiz tudo isso só para fazer você entender um pouco, que a gente lê o profeta Jonas e entende que Jonas é a pior pessoa do mundo. Mas para imaginar alguém, deixa eu pegar a Gisele, a poetisa, e alguém dizer assim, Gisele, você vai para tal lugar, assim, todo mundo que está lá quer a morte da sua família toda, mas você vai para lá. E é você que vai pregar, e Gisele diz, eu não matei ninguém, se eles morrerem lá é problema deles, mas Deus diz a Gisele, é você que vai pregar, para que eles se convertam. Agora pensou nisso? Agora vamos ver Jonas revoltado. E vamos entender. É por isso que eu gosto da Bíblia, que a Bíblia não esconde nada de ninguém. Jonas capítulo 4, verso 1. Com isso, desgostou-se. E isso é o texto. Com isso, desgostou-se. Jonas. Nunca vi isso. Você conhece alguém que tem... Todo pregador, ele prega, ele quer que a pessoa se converta. Jonas prega e a cidade de Nínive todinha se converte. E em vez de Jonas ficar alegre, Jonas sentiu o quê? Desgosto. Agora, desgostou-se, não apenas desgostou-se, mas extremamente. E ficou o quê? Irado. Agora, versículo 2, e orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Foi o que Jonas disse? Pois, por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus o quê? Clemente, misericordioso e tardio e irás. Para aí, Jonas disse, eu não vou não, porque Deus, eu sei quem é Deus. Jonas disse, eu não matei ninguém. Ele disse, que bom que eles vão morrer. Que bom que eles vão morrer. Você consegue se colocar no lugar do missionário agora? Sair da sua terra, do seu lugar, ir para outra língua, numa outra situação, outra coisa, e pregar para que todo mundo escape da morte, uma turma que você sabe que se escapar vai querer matar o povo de sua terra. Que a gente lê a história do profeta e olha para o profeta e fala, é a pior pessoa do mundo, mas será que é? Será que é? Isso é uma luta pensa comigo, gente. Agora eu vou te mostrar uma coisa para você. No versículo 2, Jonas está orando ao Senhor e Jonas está dizendo, não foi isso que eu disse. Só que se você olhar, deixa o dedinho aqui e vai para Jonas capítulo 1. Jonas capítulo 1. Lá não tem Jonas dizendo nada.
Por quê? Porque isso aqui é a oração de Jonas com Deus. Jonas, no capítulo 4, ele está dizendo: foi isso que eu disse, porque eu sabia que o Senhor era isso. E Jonas disse: eu não vou. Quer mandar, mande outro, mas eu não vou. Olha que interessante, aqui no versículo 3, Jonas capítulo 1, versículo 3. Jonas vai fugir da presença do Senhor. No versículo 3. Ele vai fugir da presença do Senhor. E tem uma parte do versículo 3 que diz: e tendo descido ao quê? A Jope, achou um navio que ia para Tarse. Jonas estava fugindo? Não estava? Estava. E na hora que ele estava fugindo, na sua fuga, ele achou um navio. Foi uma porta aberta. Primeira lição: nem toda porta aberta foi Deus que abriu. Qual a primeira lição? Nem toda porta aberta foi Deus que abriu. É bom você pensar nisso. Porque Jonas está fugindo. E na hora que ele está fugindo, diz o texto, e achou um navio. Eita, olha como deu certo. Interessante. Você conhece alguém que desviou, que errou, e ele está crescendo na vida? Você vai dizer assim: não tem nada, ele desviou, ele errou. Está dando tudo certo para ele. O profeta Jonas também foi assim, moço. Ele saiu da vontade. E o texto bíblico diz que foi para longe de quê? Da presença do Senhor. Foi para longe. Deu tudo certo com Jonas, não deu nada errado com ele não aí. A porta foi aberta, mas foi Deus que abriu essa porta? Não. Não. Eu acho interessante. Gente, desculpa a sinceridade, mas muitos dos nossos hoje pagam um preço alto nas suas escolhas conjugais, porque no passado não ouviram ninguém. Era um relacionamento misto. Ela era crente, ele não era. Era um relacionamento que talvez a própria igreja não aprovou. Talvez não, a igreja não aprovou. E a pessoa, à revelia, tomou as decisões. Talvez há 10 anos, 15 anos, sei lá, 20, 30, 40 anos atrás, e paga o preço até hoje. A porta foi aberta do mesmo jeito, teve o casamento do mesmo jeito, teve tudo deu certo, mas paga um preço alto. Eu fico imaginando, eu pastor, quantas pessoas eu não já orientei: não vai por aí, não vai por aí. E de repente a pessoa se zanga, sai da igreja, o errado sou eu depois. Aqui você está Jonas e Deus. E Jonas dizendo: foi por isso que eu fiz isso. Ou seja, o Senhor me pediu isso, mas eu quis fazer isso. Foi por isso que eu fiz isso. Você acha que não tem gente que está pagando um preço alto por esse negócio? Não, mas eu vou me casar e não sei o quê, e depois nasce um menino e vai para onde? Vai batizar na igreja católica, vai para onde, não sei o quê e tal. Não, pastor, mas assim, quando eu namorava com ele, ele vinha na igreja, mas era crente? Não era. O preço é alto, gente. E outra coisa, a porta não se fechou não, as portas abriram, mas foi Deus que abriu, sim ou não? Não. Volta para a oração de Jonas. Jonas capítulo 4. A porta foi aberta, mas não foi Deus que abriu. Jonas capítulo 4 e o verso 2. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Ele está orando, conversando, perguntando. Agora veja o versículo 3. Versículo 3. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me o quê? A vida, porque melhor me é o quê? Morrer do que viver. Ô Jonas, Jonas, quando Jonas está na barriga do peixe, ou no ventre do peixe, no capítulo 2, ele pede a Deus para livrar ele? Pede. Agora no capítulo 4, você já acha Jonas pedindo a Deus o quê? A morte. Segunda lição: os profetas eram homens como nós.
Qual a segunda lição? Os profetas eram homens como nós. Quantas vezes a gente é assim? Você ora, pede a Deus pelo seu casamento, Deus abençoa o seu casamento, abre as portas do seu casamento, você casa com seu marido querido, o homem que você ama, com a mulher que você ama. No dia que você discute um com o outro, um fala para o outro assim: vamos separar? Um diz assim: você que sabe, você que decide. O ser humano é isso aqui, gente. No capítulo 2 da história de Jonas, quando você chegar em sua casa, se quiser ler, você vai ver, Jonas está no ventre do grande peixe, e lá Jonas, ali tem um salmo. E Deus faz o peixe cuspir Jonas na praia. Faz o peixe jogar Jonas fora. Agora está, poucos dias depois, Jonas prega, o povo muda de vida, e Jonas está com tanta raiva e diz: melhor me é o quê? Morrer do que viver. Mas como se há poucos dias está o cara teimoso, pediu a vida. Eu acho interessante, você pode ver, tem algumas mulheres que você conversa com ela e fala assim: eu ter filho, pastor? Deus me livre, eu quero filho, nada. Até o dia que descobre que não pode ter. Depois que não pode ter, aí começa, pede a igreja, para a igreja orar, para que Deus abençoe, para que possa ter filho. Não é assim não. É assim. O ser humano é desse jeito. Os profetas eram homens como nós. É aquela pessoa que pode vir à igreja. Segunda-feira amanhã tem um trabalho da UAF aqui. Quantas mulheres não podem vir à igreja? Mas aí você não pode vir, está lá. Não, vou não, estou cansada, tal. Até o dia que você tem algum problema, você fica na sua casa, você pensa: se eu tivesse boa, eu ia na igreja orar. O ser humano é isso, gente. Tiago capítulo 5, 16, 17, 18, Elias diz, ou Tiago diz: Elias era homem como nós. Porque você acha que só é missionário, só é pastor quem está acima, né? Quem está acima de todas as coisas, aquela pessoa que está num pedestal. Nunca coloca o Mateus num pedestal, não bota não. Primeiro que o pedestal quebra, né? Eu e ele, nós somos gordos. Mas a ideia não é essa. A ideia é que todos nós somos iguais. Cheio de dúvida, cheio de luta, cheio de coisa. Os homens são assim. Os profetas são assim. Homens usados por Deus, mas nunca podemos esquecer, são homens. Versículo 4, lê comigo, Jonas 4, 4, vamos ler? E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Versículo 5. Até ver o que aconteceria. Jonas disse: eu preguei. E Jonas disse: eu vou sentar aqui para ver o que vai acontecer. Porque a vontade de Jonas era que Deus salvasse a cidade ou que matasse todo mundo. É o inverso a pregação. Os irmãos entenderem? Parece que eu estou conseguindo passar. A vontade era essa. Sabe o que eu quero dizer para você? Olha aqui para mim. Muitas vezes a gente é igual a Jonas também. Tem aquela mulher que ela discute com o marido diz: não, nós vamos fazer assim. Ela diz: é assim. Mas você quer fazer, faça. Mas no fundo ela está doidinha para ver dar errado, para ela dizer o quê? Eu avisei. Lembra aquele negócio de Zé Leléu, no tempo que perdeu, o Zé Leléu botava aquele negócio na rua e dizia assim: eu avisei. Lembra daquilo? Tem mulher que fica doidinha para ver isso aí. Eu avisei, né? Eu disse, você é teimoso. Nós somos iguais, gente. Por isso é bom, quando você lê sobre a história dos profetas, você pensar que o profeta é um homem que acerta, que erra. E o profeta é um homem que está numa situação diferente, num desafio, em todas essas coisas. Posso imaginar que a mensagem da Sara não era por aí, porque era para criança. Mas adulto consegue entender o que eu estou dizendo.
Isso me faz ver o dia que uma mulher tinha um marido que bebia muito. E ela falava, para de beber, e ele bebia. Chegava em casa toda noite. E a mulher foi ficando com raiva dele. E um dia resolveu, não vou fazer comida. E ele chegou de noite e disse, não tem nada aí para dar uma beliscadinha? Ela disse, tem. Ele diz, o quê? Ela diz, alicate. Nós somos assim, gente, a raiva. Nós somos desse jeito. Aqui é o profeta diante de Deus. Agora deixa eu te mostrar uma coisa. No capítulo 1, Jonas foge, pega o navio, vai dormir no navio, dorme no navio, pois o navio bate de um lado para o outro. Pois Jonas diz, o problema sou eu, me jogo na água. E joga ele na água. E o mar cessa. Se você olhar, Deus ordena o vento obedece. Deus ordena o mar obedece. Os marinheiros, depois que viram o que Deus fez, os marinheiros obedecem. No capítulo 2, Deus ordena o peixe e o peixe obedece. No capítulo 3, Deus ordena a cidade de Nínive, ela se converte por meio de Jonas e a cidade obedece. No capítulo 4, a planta nasce em obediência. Depois Deus manda o verme obedece. Depois Deus manda o verme oriental, manda o vento oriental e o vento obedece. Do livro de Jonas, quem não obedeceu a Deus só foi quem? Jonas. Tudo que você vê aqui obedece. Qual foi o único que não obedeceu? Jonas. De toda a criação, o único que não obedece a Deus é quem? O homem. Você está vendo? De toda a criação, o único que não obedece a Deus é o homem. Verdade. Todo mundo que você está vendo aqui está obedecendo. Até os marinheiros que não eram profetas obedeceram. Os ninivitas que não eram profetas obedeceram. Mas quem foi o único que desobedeceu? O profeta. Abre aspas para o que eu vou dizer. Amém? Desculpa, não fica com raiva de mim não, mas é verdade. É Deus que lhe deu um casamento e você tem hora que diz, vou acabar. É Deus que lhe deu filho. Mas você pensa em acabar o casamento, que é o ambiente que Deus deu para poder cuidar do seu filho. Tem aquela pessoa que ela recebe um trabalho de Deus, que é o sustento da casa dela, e ela reclama o tempo todo. Já não aguento mais, de tanto trabalho, de tanta coisa. Deixa eu dizer um negócio para você, isso não estava no texto, abre aspas de novo para o que eu vou dizer. Seja feliz por ter um trabalho. Está entendendo o que eu estou dizendo? Se você tem a obrigação de todo dia de manhã estar no mesmo lugar, abrir as mesmas portas, talvez sentar na mesma cadeira, trabalhar com as mesmas coisas, mas você sabe que toda vez que você precisa, tem um recurso para você e para a sua família. É dali onde vem o seu sustento. A gente precisa tomar cuidado. O título desse capítulo é o descontentamento de Jonas. Você já viu isso? Ô gente, para que homem que tem mais moral com Deus do que esse Jonas? O peixe engole o cara ora e Deus faz o peixe jogar ele lá. Agora esse homem está deitado, fazendo uma enramada, e Deus manda uma planta para fazer sombra. Deixa eu te mostrar a terceira coisa, a terceira lição. Leia comigo versículo 6, Jonas 4 e o verso 6. Vamos ler juntos? Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse
sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou por causa da planta. Jonas ficou alegre? Epa, Deus me deu um presente. Engraçado que lá tem, e Jonas ficou irado extremamente. Poucos momentos depois, e Jonas se alegrou um extremo. Extremamente e ao extremo. Tudo de Jonas era intenso. Talvez você seja assim também, igual a Jonas. Deixa eu arriscar. Eu fiz teologia, Mateus está fazendo, a Gisele fez. Eu acho que os dois, se estiverem aqui, eles podem dizer a mesma coisa. Como nós somos parecidos com Jonas. A gente sabe de um bocado de coisa. Mas tem hora que a gente olha assim e diz, como é que pode? Como é que eu estou agindo desse jeito? Deus está mexendo nas peças do quebra-cabeça, a gente não sabe o que está fazendo. Versículo 7, vamos ler? Jonas 4, 7, vamos ler juntos? Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Versículo 8, em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que disse, pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Olha Jonas de novo. Olha o menino que gosta de morte, viu? Pensa comigo. Pensa comigo. Nesse capítulo só ele pede a morte 2 vezes. Jonas ficou alegre com a planta? Ficou, não ficou? Jonas parece a gente. A gente valoriza mais as coisas que as pessoas. Vamos dizer juntos? A gente valoriza mais as coisas que as pessoas. É o meu carro que eu ganhei, que eu comprei. Jonas está ali para ver a destruição de uma cidade e está alegre por causa de uma planta que fez sombra. Nós somos assim. Uma vez eu fui para Jussara, e no caminho para pregar o evangelho, chegando em Jussara perto, meu carro bateu o cárter numa pedra. O cárter é onde guarda o óleo do motor. E chegou em Jussara fazendo aquela estrada, por onde o carro passava, pingava. Parou na casa de Flávio no outro dia, levamos lá no carro, o cara botou um Durepox. Mas na hora que o carro pegou na pedra, era o Palio, eu gostava tanto daquele Palio, 1.4, um weekend. Eu fiquei, oh meu Deus do céu. Oh, eu vou parar de vir para aqui. Eu fiquei falando. E depois parei de falar, porque tem gente do lado, e você quando é pastor, nem falar você pode às vezes. Mas Deus sabia como é que estava meu coração. E Deus disse para mim, a vida comigo é assim, desgastar coisas para edificar pessoas. E eu entrei em Jussara chorando. E eu disse a Deus, então faz algo, faz um milagre na minha vida, para eu ver o Senhor agindo. E 3 meses depois eu ganhei uma caminhonete, uma Ranger, cabine dupla. E eu, igual a Jonas, me alegrei por causa da planta. Nós somos assim, viu gente? Nós somos assim. Você ora pedindo a Deus um carro, e você escreve no fundo do seu carro, e bota um adesivo lá, a serviço do Senhor Jesus. Mas no dia de ir em Jussara, bora lá no acampamento, onde é? Oxe, a estrada é ruim demais. Não? Próxima vez, bota no adesivo assim, a serviço do Senhor Jesus. Na hora que eu quiser, na estrada que eu quiser, se eu quiser ir, do jeito que eu puder fazer. Né? Interessante, alguém estava me contando que teve um missionário que comprou um carro e botou um adesivo no fundo do carro. Quando Deus quer, é assim. Só que ele ficou tão empolgado com o carro dele que um dia ele passou num radar a 120 por hora. E aí
foi multado, e ele foi contestar, isso não é verdade. O cara disse, o carro é seu. Ele disse, não é. O cara disse, lê aí a frase. Aí a frase está escrito o quê? Quando Deus quer, é assim. Gente e coisas. Esse é o desafio. Gente e coisas. Agora para imaginar, na Sarah Calley, deixou a família, deixou tudo, foi morar em Petrópolis, 1855. Para imaginar, largou tudo. Será que a gente consegue pensar no preço? Para imaginar Laurentino Carvalho Miranda, vindo para Centro-Sé. Pensa comigo, qual é o desafio que a igreja traz consigo? Se a gente olhar para o preço pago, nós vamos dizer, vale a pena eu pagar o preço. A gente não sabe por quê, mas às vezes Deus coloca em nossas mãos um desafio, cuidar de um pai doente, cuidar de uma mãe doente, cuidar de um sogro, de uma sogra, de não sei quem. Deus coloca algumas coisas em nossas mãos. E quanta gente não abandona o pai, a mãe, na hora de um desafio desse? Porque a gente é desse jeito. Você pensa que é fácil? Fico vendo, quando a gente sai do culto aqui, do culto de oração, e eu me lembro do dia que Dona Evanilda estava no hospital. E as irmãs aqui orando pela irmã Evanilda, que também é do Ministério de Intercessão. E a irmã Evanilda lá, em coma, e os crentes aqui em oração. O tempo passa, sai do coma, e aqui para nós, abre aspas, nem todo mundo sai do coma. E a gente está na igreja, e aí chega alguém, igual a irmã Evanilda, de novo está aqui pronta para orar de novo, para o mesmo caminho, buscar o mesmo Deus, com as mesmas pessoas. Mas certamente, depois que você sai do coma, você pensa, eu não tenho nada em minhas mãos, nem sequer minha própria respiração. Mas o profeta Jonas está aqui dizendo, como é que faz isso? Era a planta que eu tinha. E aí, deixa eu ler com você, 9, 10 e 11. Eu demorei muito, foi de proposital. Então perguntou Deus a Jonas. Deus pergunta de novo, é razoável essa tua ira por causa da planta? E Deus resolve dizer a Jonas. O Jonas responde, é razoável a minha ira até o quê? A morte. Olha ele de novo. Agora no versículo 10, aí Deus dá um show em Jonas. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E Deus diz, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de quantas mil pessoas? 120 mil pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Acho interessante isso aqui, gente, que o livro termina assim. O livro de Jonas é um livro inacabado, não fala mais nada da vida de Jonas, parou aqui, parou numa pergunta, numa afirmação de Deus. O que eu quero dizer com isso? Gente, deixa eu abrir aspas aqui, nós estamos num tempo de política, que se alguém vota em Bolsonaro e achar que outro votou em Lula, é do cão, é não sei o quê. Cuidado com isso. Cuidado com esse negócio. Ou se alguém vota em Lula e aí se zanga com outro, não, porque é o genocida, porque não sei o quê. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Presta atenção. Tem os valores políticos, as razões políticas, tem tudo, mas você não pode perder a ideia da misericórdia. O
texto bíblico diz: sede misericordiosos, como misericordioso é o vosso Deus. Para aí, aceita o fato. Presta atenção. A igreja aqui é a igreja do Senhor. Quem vota em Lula é dessa igreja. Quem vota em Bolsonaro é dessa igreja. Se você vota em Ciro Gomes, em Simone Tebet, sei lá em quem mais, você é dessa igreja. E você é digno da graça de Deus como qualquer outra pessoa. Só que nós chegamos num momento, presta atenção, eu posso discordar de você politicamente? Posso, mas eu não posso perder o foco de que Gícia é crente. Mesmo errando ou acertando, Deus tirou de Gícia o direito de falar com ele, de se arrepender. A última lição: a mesma graça que alcançou Nínive, alcançou Jonas. Vamos dizer juntos? A mesma graça que alcançou Nínive, alcançou Jonas. O povo de Nínive se converteu? E Jonas era teimoso? Só que Jonas olhou apenas pela ótica nacional, do patriotismo. Essa outra lição, a mesma graça que alcançou aquela cidade, foi a mesma graça que alcançou Jonas teimoso, que quantas vezes pediu para si a morte. Eu quero terminar essa pregação dizendo para você: vamos nos colocar de pé todos juntos e vamos pedir a Deus para a gente ter condição de perdoar. Vamos pedir a Deus para a gente ter condição de perdoar. Todo homem é igual, toda mulher é igual. Eu odeio não sei quem. Não é fácil, gente. Não é fácil, não. Alguém me disse aqui que Dona Edésia está aqui entre nós. Bem-vinda, Dona Edésia. Mas eu fico pensando, as mudanças de Dona Edésia, quando saiu lá do Pernambuco para vir para cá, as mudanças de Dona Nininha, as adaptações, cada pessoa tem uma luta diferente, uma coisa diferente. E quantas vezes a gente precisa sondar os nossos corações. Eu fico imaginando, quem é que no seu coração você precisa dizer: Deus, eu quero pedir ao Senhor, me faça livre de qualquer sentimento. Porque às vezes a gente é injustiçado, e o país de Jonas foi injustiçado. Mas Deus estava tratando com o coração de Jonas. E a gente vai vivendo várias situações, gente. A gente não sabe porque às vezes como crente você é confrontado. Eu estava preparando essa mensagem e Deus mexendo comigo. Eu li o livro de Jonas todinho hoje. Pequeno também. Mas fiquei lendo e me imaginando no lugar de Jonas. Vamos orar? Quem é no seu coração que você precisa dizer: Deus, me ajuda a compreender a pessoa e saber que é. E quem sabe você precisa, de pé aí, ouvir o último versículo, Jonas capítulo 4, verso 11. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas, que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Você já é crente, tem coisa que você já tem esse discernimento que o Espírito te deu. Mas tem gente que você está lidando que talvez não tenha. É teimoso ou teimosa, sei lá. Vamos orar. Oh Deus de amor, nos ajude como crente a sermos libertos aqui na Tua igreja. Sonda os nossos corações. Jonas era gente como nós. Uma hora queria viver, outra hora queria morrer. Preocupado com coisa, menos com pessoas. Quantas vezes, Senhor, talvez nós não somos parecidos com Jonas, brigamos muito por causa das coisas. E por causa das coisas, às vezes a gente perde as pessoas.
Mas nos ajude como crente a sairmos da igreja hoje dizendo: eu preciso da tua graça para tentar entender um teimoso, uma teimosa, para tentar entender o filho que dá trabalho, para tentar entender um irmão, uma irmã que dá muito trabalho, que às vezes me feriu com palavras. Oh Deus, quando a gente olha para o estudo do profeta Jonas, os ninivitas eram cruéis, matavam as pessoas, jogavam as cabeças num canto. Mas o Senhor ainda dizia para Jonas: eu tenho compaixão desse povo. Nos ajuda, Senhor, a sermos crentes compadecidos. Crentes que ainda têm compaixão do alcoólatra inveterado, daquele que usa droga, daquele que erra. E não é fácil, Senhor. Por isso eu peço ao Senhor que nos dê essa graça de sairmos daqui da igreja nesse dia com esse canto no nosso coração e dizendo: Deus, me ajuda, Senhor, a ser mais forte do que o que eu sou. Sozinho eu não consigo, mas o Senhor é meu Deus e o Senhor vai me dar força para isso. Me livra das armadilhas do inimigo, de todas as coisas, mas não deixa dentro do meu coração eu ter ódio a ponto de querer que alguém morra. Oh Deus, oh Senhor, passei no meio desses bancos e nos dá força para que no fundo do coração, porque no coração é onde o Senhor habita, a gente seja limpo. Nos ajude a ser limpo de coração. Não é fácil, Senhor. Não é fácil para mim, não é fácil para ninguém que está aqui. Não é fácil. Pelo contrário, o desejo nosso é de vingança. O desejo nosso é de dizer: está vendo? Você está errado, está vendo, está vendo. Eu sou assim, nós somos assim. O profeta Jonas era assim. Quantas vezes, Senhor? E aí daqueles que não têm Deus e não têm condição de ouvir uma palavra dessa, uma palavra que diz assim: ame seus inimigos, quanto mais os que estão dentro de sua casa. Nos ajuda, Senhor. Obrigado porque tua palavra não esconde os erros nem dos profetas, porque o perfeito é só o Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Deixa eu dizer uma frase para terminar essa mensagem: pessoas reais não são perfeitas e pessoas perfeitas não são reais. Vamos dizer juntos? Pessoas reais não são perfeitas e pessoas perfeitas